Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao resumo da lição da Escola Sabatina. Hoje falaremos sobre a lição 10, a Bíblia como História. Na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 2, está escrito: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A Bíblia é constituída na história. A história bíblica se move em uma direção linear de um início definido, quando Deus criou todas as coisas, para um objetivo final, quando Ele restaurará a terra em sua segunda vinda. A Bíblia admite um Deus que age pessoalmente na história. Ela não tenta provar essa existência. No princípio, Deus falou e a vida foi criada na terra. Ele chamou Abraão do meio dos caldeus, ele libertou seu povo da escravidão do Egito. Ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra com seu próprio dedo. Ele enviou profetas e juízos, chamou o povo a viver e compartilhar sua lei divina e o plano da salvação com outras nações. Por fim, ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, dividindo assim a história para sempre. A monarquia de Davi e Salomão representa a era dourada da história de Israel. E se Davi e Salomão não existiram, como alguns afirmam, o que aconteceria então? Amigo, pense um pouco comigo. Sem Davi, não haveria Jerusalém, a capital da nação. Sem Davi, não teria existido nenhum templo construído por seu filho Salomão. Finalmente, sem Davi, não haveria um futuro Messias, pois, mediante a linhagem de Davi, o Messias foi prometido. A história é importante porque toda a vida está enraizada nela. Não há existência humana fora da história. Ela é o tecido da vida. É onde Deus escolheu nos colocar e se revelar. Como a Bíblia é historicamente constituída, a história é o lugar em que Deus nos dá a oportunidade de testar e confirmar a veracidade da sua palavra. É por isso que a história, bem como seus detalhes, são cenários em que a confiabilidade da Bíblia é mais desafiadora e em que ocorrem primeiramente as críticas. O criticismo histórico põe em xeque eventos e até períodos inteiros na Bíblia e os relega a uma condição de mitos, sagas, histórias ou apenas teologias no sentido da imaginação humana. Esses períodos incluem a criação, o dilúvio, o período patriarcal, a permanência no Egito, o êxodo e a conquista da terra de Canaã. A monarquia unida, entre outros exemplos que poderíamos citarmos aqui. Os estudiosos do Novo Testamento, que usam esses métodos, dissecaram as palavras de Jesus para determinar, segundo afirmam, o que ele realmente disse e o que os outros lhes atribuíram, de forma falsamente. Muitos dos nossos jovens são confrontados com essas abordagens críticas quando frequentam as universidades seculares. Isto levanta algumas questões importantes para o estudante sério da Bíblia. Vejamos então 5 itens importantes que provam a veracidade da Bíblia com o apoio da história. Primeiro item: pessoas. A existência de pelo menos 100 indivíduos da Bíblia, incluindo reis, servos, escribas e governadores, foi confirmada por uma cuidadosa pesquisa arqueológica e histórica. Segundo item: Isaías, o profeta. As escavações em Jerusalém em 2009 revelaram a impressão de um selo contendo o escrito Isaías, o profeta. A escavadora Eilat Mazar acredita que essa era, de fato, a impressão do selo de Isaías, o profeta. Esta inscrição foi encontrada a menos de 3 metros da impressão do selo de Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. A Universidade Adventista do Sul dos Estados Unidos descobriu 2 impressões de Eliaquim na cidade de Laques. De acordo com Isaías capítulo 37, verso 1 e 2, todos os 3 indivíduos, Ezequias, Eliaquim e Isaías, estavam presentes em Jerusalém durante a invasão de Senaqueribe em Judá. Terceiro item: Herodes o Grande. Em 1996, estudantes que trabalhavam com Nietzsche em Massada, a fortaleza de Herodes no deserto, descobriram um fragmento importante de uma ânfora de vinho. No fragmento havia uma inscrição para Herodes, rei da Judéia.
foi a primeira menção ao título de Herodes, o Grande, fora do Novo Testamento, e de Joséfo, o grande historiador, encontrado em um contexto arqueológico. Quarto item, cidades. Foram escavados dezenas de locais no Oriente Médio, revelando seus segredos e confirmando a existência de culturas prósperas, conforme a descrição da Bíblia. As escavações em Babilônia revelaram paredes de tijolos vitrificados, coloridos, cobertos com imagens de leões, touros, grifos, animais fabulosos da mitologia, com cabeça, bico e asas de águia, e o corpo de leão, que possui duas naturezas: divina, representada pelo espaço aéreo próprio da águia, e o terrestre, representado pelo leão. Quinto item, eventos. Um dos eventos mais ilustrados da Bíblia é a campanha de Senaqueribe contra Judá no ano de 701 a.C. Como registrado em Isaías, capítulo 36, Isaías 37, 2 Reis 18, 1 Reis 19 e 2 Crônica 32, as escavações em Nínive, no atual Iraque, revelaram os anais do rei Senaqueribe, que descreve detalhadamente sua campanha contra Judá, onde é dito: quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu ao meu jugo, eu o prendi em seu palácio real, como um pássaro em uma gaiola. Relevos esculpidos na sala central de seu palácio retrata o ataque assírio contra a cidade de Laques, sua derrota e a sua procissão de prisioneiros diante do rei sentado em um trono. Querido amigo, quero hoje lhe dizer que a história não é apenas um assunto entediante que precisamos estudar afinco para apenas ter a aprovação no colégio ou na faculdade, ou para apenas discutirmos na classe da escola sabatina. A história ela é muito relevante para os nossos dias e para entendermos quem somos. Com tudo isso, peço para que você faça a seguinte reflexão: se Deus tem atuado pessoalmente ao longo da história do mundo, você acredita que Ele ainda está ativo em sua vida hoje? Ainda experimentamos as libertações miraculosas dos poderes dos nossos inimigos e de doenças e dificuldades? Muitas vezes lemos sobre os milagres realizados na Bíblia e nos perguntamos se esses milagres ainda ocorrem hoje. Ellen White, no livro Educação, página 173, afirma: a Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Veio diretamente da fonte da verdade eterna, e ao longo dos séculos a mão divina tem preservado sua pureza, ilumina o remoto passado que a pesquisa humana em vão procura desvendar. Somente na palavra de Deus contemplamos o poder que os lançou fundamentos à terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos, queridos, um relato autêntico da origem das nações. Apenas ali se apresenta a história de nossa humanidade, não maculada por orgulho e preconceito humano. Depois dessa explanação, meu desejo é que a cada dia você estude a Bíblia para que a mesma lhe fortaleça. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Senhor, obrigado por tua bondade e teu amor em nossa vida. Obrigado porque a cada dia o Senhor se revela para todos nós e nos fortalece. Continua cuidando de todos, ó Deus, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, e obrigado por sua atenção. E nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.